Nós começamos a partir de agora, o ano é novo, né? E a gente começa também a conversar com representantes do estado do Amazonas na Câmara dos Deputados. E o primeiro que está ao vivo aqui no estúdio é o capitão, deputado federal, capitão Alberto Neto, a quem a gente agradece a presença do senhor. Muito obrigado. Semana retrasada, a gente entrou em contato, né, que era preciso estar aqui, o senhor estava fora, inclusive, do Amazonas, mas disse que estaria aqui e está cumprindo hoje com a sua palavra. Muito obrigado. Um novo decreto deve ser publicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Paula Litaif, para garantir a continuidade do polo de concentrados da Zona Franca de Manaus. Mesmo assim, a bancada amazonense também já articula outras saídas para essa situação. Um projeto de lei pode ser uma das possíveis opções. E a gente quer conversar, entre outros assuntos, sobre esse também, com o deputado capitão Alberto Neto, que é deputado federal, saber dele como é que está nessa questão da bancada acompanhando também tudo isso. Paula Litaif. Deputado, não está fácil defender o presidente Bolsonaro aqui no Amazonas, Não né? está, não? Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Patrick. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diário. Primeiro, esclarecer e defender o nosso presidente que esse problema dos concentrados começou no governo passado. Foi durante a greve dos caminhoneiros, onde o governo Temer teve que reduzir o valor do diesel e, para equilibrar a receita, ele teve que tirar esse dinheiro de algum lugar. E escolheu o presidente Temer, o governo passado, escolheu o polo de concentrados, onde retirou os incentivos dos créditos de IPI. E teve uma redução progressiva, uma regressiva, né? No caso, foi reduzindo os créditos, chegando até 4%. E o presidente Bolsonaro fez um acordo até 31 de dezembro, deixando em 10%. O que acontece é que estamos em negociação para chegar a um valor que tanto fique bom para o país, né, que não reduza a arrecadação e que se mantenha o polo concentrados aqui forte, firme. E há muito, na verdade, Paula, muito desconhecimento do que é esse polo de concentrados. Numa reunião com a bancada, o Paulo Guedes chamou de xaropinho. Então há muito, na verdade... Desconhecimento da bancada, do Sul-Sudeste, Sul e Sudeste, o Brasil é muito grande, eles não entendem a Amazônia. O nosso estado tem dimensão continental e o presidente entende isso. Nós temos um presidente militar, nós temos ministros militares que entendem a posição estratégica do nosso estado. E ele sabe que não é fácil ocupar. E o polo de concentrados, ele causa um efeito que poucas indústrias causam, que é gerar emprego no interior, através da nossa produção de Guaraná, em Maués e nos municípios ao redor. Nós temos produção aqui de cana-de-açúcar, em Presidente Figueiredo. Isso gera muito emprego. Só em Maués é mais de 2.000 famílias trabalhando no Guaraná. Então, mas tem outros municípios. Tem vários municípios ao redor, aqui próximo à capital, que produzem. Isso você ocupa o terreno, ele tem um trabalho organizado, controlado, sustentável, não está desmatando a floresta. E se o nosso país não entender que a preservação da floresta amazônica é essencial para o país, nós vamos ter sérios problemas. Por exemplo, a soja brasileira vai começar a ter sanção no mundo. Ninguém vai querer comprar a soja brasileira que se está desmatando a floresta amazônica. Entendi. Então, entender que preservar a floresta amazônica, ocupar o terreno, ocupar o nosso estado é tanto estratégica de segurança nacional como também segurança econômica. Deputado, eu falei sobre essa questão de que não estaria muito fácil defender o presidente, principalmente aqui no Amazonas, por conta das declarações dele ontem nas redes sociais, onde ele disse que o fato dele não ter renovado esse decreto, que foi um decreto de fato deixado aí pelo governo anterior, foi um lapso, um pequeno problema que ele, como se fosse um esquecimento dele, do ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. O que nos causa muito medo, e a gente fala medo de fato, pelo fato de que toda essa mudança, troca de alíquota, gera mais insegurança, né, para o nosso modelo, e aí também fragiliza mais a permanência dessas empresas aqui no Amazonas. E aí o senhor falou sobre a questão das... Eu queria poder aqui, que não deu tempo da gente poder comentar, a coluna Claro Escuro, que é uma coluna do Jornal Diário do Amazonas, que é também reproduzida no D24, eu queria
também falar, além das famílias do interior, que seriam prejudicadas, tem uns 7.500 empregos, né, diretos. Indiretos, né? Diretos, segundo a FIAM, Federação das Indústrias, seriam diretos dentro do polo. E a gente tem que rever sempre esses números. Mais de 1 bilhão aí de prejuízo às empresas. E também, só de arrecadação, segundo os sindicatos economistas, mais de 200 milhões aí na nossa receita. O que a gente não compreendeu é por que ele não deixou nos 10%, e sim acabou que reduziu para 8%. E você não acha que isso acaba que pode fazer com que algumas empresas aí nos abandonem? Primeiro, ainda não foi decidido, talvez, grande possibilidade de ser decidido hoje. Sim. Hoje ou amanhã. O presidente vai assinar, ainda não está definido a alíquota correta. Há uma tendência de ser 8%. Então, inclusive, agora no recesso, estava conversando com o ministro Ramos, mandei um ofício para o presidente, mandei um requerimento de indicação, falando da importância do polo, falando que já tinha conversado com a Sulframa e que o valor de 8% tanto agradava as indústrias como era aceitável, dentro que nós vamos sofrer uma reforma tributária. Mas o grande problema dessa alíquota não é só... você tocou no ponto da insegurança jurídica. Sim. Nós temos um órgão que é independente, que é a Receita Federal. E a Receita Federal tem uma dificuldade gigantesca de aceitar esses créditos. Então, muitas vezes, tem o crédito, mas a Receita Federal não reconhece. Apesar do STF já ter decisão dizendo que é legítimo esses créditos de IPI. Porém, a Receita Federal, muitas vezes, porque além do refrigerante, temos empresas que têm bebidas alcoólicas e há esse contencioso e acaba que a Receita, por falta de fiscalização ou de fiscalização equivocada, não aceita esses créditos. Isso causa insegurança muito grande e muitas empresas estão querendo sair não só por causa da alíquota, não só por causa do crédito do IPI. Por não ser concedido nenhum crédito, nem que for 4%, mas mesmo assim esses 4% tem dificuldade da Receita Federal acreditar para quem está comprando aqui, comprando da Zona Franca de Manaus. Então, essa insegurança jurídica é muito ruim. E tem que ficar claro, o Brasil tem que entender que a empresa como a Coca-Cola, se ela sair do estado do Amazonas, ela não vai para São Paulo, ela não vai para o Paraná, não vai para Minas Gerais, ela vai sair do país. Então a gente deixa de arrecadar pouco para não arrecadar nada. E a gente deixa de gerar emprego em todo o estado do Amazonas por causa dessa guerra fiscal no nosso país. Deputado, o senhor citou a Receita Federal e já tinha uma decisão do Supremo do Tribunal Federal, que é a mais alta corte do país. Mas o senhor acabou dizendo que essa situação passa também pela Receita Federal. Perfeito. A Receita estaria descumprindo uma determinação que já é do Supremo, a mais alta corte? Como é que o senhor vê isso? Por incrível que pareça, Paulo, parece um conto, né? Se eu contando assim, de maneira que no rádio ninguém vai acreditar. Como é que a Receita Federal está descumprindo o STF? Como é que a Receita Federal está descumprindo um decreto presidencial? É complicado, mas como ela é um órgão independente, muitas vezes ela não aceita as diretrizes econômicas do nosso país. A encontrar alguma justificativa, como eu dei o exemplo das bebidas alcoólicas, então sempre encontra alguma falha no sistema e isso está prejudicando muito o nosso estado. Toda essa insegurança de a gente perder, por exemplo, uma Coca-Cola, vai ser um prejuízo. Já perdemos uma, a Pepsi perdemos a Pepsi saiu. E ela não foi, a Pepsi não foi para São Paulo, ela foi para outro país. Sim. Isso que a gente tem que entender. E entender que o mundo todo discute o Amazonas. O Brasil sofreu muito, o presidente, mesmo com a economia crescendo, o presidente sofreu diversas vetos do mundo por causa da preservação, por causa das queimadas na floresta amazônica. E ocupar o terreno é importante porque você ocupa através do emprego, você dá qualidade de vida para o interior do nosso estado, para a população do interior. O ribeirinho empregado, ele não vai desmatar a floresta. E você vai ocupar o terreno para que, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira tem mais colombiano do que brasileiro, se duvidar. Roubando o nosso ouro, roubando a nossa riqueza. Então a gente precisa ocupar a floresta amazônica de maneira sustentável.
Agora, voltando para essa questão da Receita Federal, eu queria só compreender, será que aí não seria um cuidado da Receita para disponibilizar esse crédito, uma burocracia normal? É porque quem nos acompanha e eu também não consegui compreender. A Receita Federal, o intuito dela é arrecadar. Sim. E ela quer fazer esse papel, né, para que os impostos sejam arrecadados e a gente possa reverter isso na educação, na saúde. Então, o papel dela é fundamental no nosso país. Porém, a questão do crédito do IPI, ela tem dificuldade de conceder. Por quê? Porque, primeiro, tem poucos funcionários ainda, o sistema é precário, e como ela tem a dificuldade de fiscalizar, então, com medo de, em vez desse crédito ser para o refrigerante e para a bebida alcoólica, ela utiliza essa justificativa que não tem, o empresário não tem culpa que a Receita tem poucos funcionários. Sim. O empresário quer produzir, ele quer desenvolver o nosso país, quer gerar emprego mas também. Ele encontra essa dificuldade. E a Receita tem que se atualizar, até de maneira... Existem equipamentos que fazem esse controle, já de saber se o que está sendo utilizado, a Receita pode botar um equipamento moderno que pode colocar nas grandes empresas como a Ambev, por exemplo, que pode verificar se o que está sendo gerado é bebida alcoólica ou o nosso concentrado de refrigerante. Bem, se for essa situação da Receita, a mim parece uma desculpa muito frágil. Muito frágil. Nós não podemos... O Brasil não pode parar por causa da burocracia. Exatamente. Né? Isso aí ficou no passado. Bem, deputado, a gente quer falar agora de uma forma geral do governo Bolsonaro, para quem nos acompanha em casa e tem curiosidade de saber, de uma forma bem resumida, quais são aí os principais projetos que o governo federal tem para o Amazonas especificamente, porque a gente não está lá em Brasília, a gente não consegue acompanhar isso de perto e muitas vezes as notícias nacionais não enfocam o Amazonas. E, de forma geral, o que o senhor acha que pode fazer Bolsonaro pela economia local? Primeiro, dizer que é uma alegria estar servindo o nosso povo no Congresso Nacional pela primeira vez. E nós estamos num momento muito especial. O presidente escolheu ministros muito técnicos. Não foi uma indicação política. Foram os melhores em cada área do nosso país. Só temos pelo ministro da Educação. Diante de tudo isso. Mas se você pegar o currículo do ministro da Educação, ele é muito bom. Você pode discordar de pontos ideológicos, mas que ele é preparado, isso sem dúvida. Agora, quando a gente olha para o Amazonas, nós temos muitos ministros militares que já passaram por aqui, que têm um conhecimento Alguns até comandaram o comando aqui. Militar da Amazônia, né? General Heleno, que não é ministro, mas... Sim, não, ele é ministro, status de ministro e é o conselheiro do presidente. É o conselheiro do presidente, ele conhece muito a região. E o presidente já veio aqui 2 vezes, em poucos lugares ele passou 2 vezes ainda, não foi no ano de 2019. O mundo todo se discutiu a floresta amazônica, a preservação da floresta amazônica. Então, nosso estado é estratégico. Tanto que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quer lançar uma secretaria do Meio Ambiente aqui no estado do Amazonas, junto com o IPAAM, mostrando a importância do Amazonas, da nossa floresta, para o país. Uma secretaria vinculada diretamente ao Ministério do Meio Ambiente. Ao Ministério do Meio Ambiente. E essa secretaria, eu até tenho conversado com o ministro, ela não pode ter só um viés de fiscalização de queimadas. A lá Ibama. Exatamente, não pode. Se for, vai ser mais do mesmo. Sim. Nosso estado tem dimensão continental. Não vai ter que ter muita gente. O estado não tem perna para fiscalizar tudo isso. Mas nós temos que fiscalizar de maneira inteligente. Como? É desenvolvendo o nosso estado. Então, essa secretaria ela tem que estar para arrecadar recurso internacional, coisa que é difícil. Sempre se falou em crédito de carbono, mas nunca conseguiu transformar isso em realidade. Então, o mundo quer preservar a floresta, então tem que contribuir para isso. Então, nós temos que arrecadar, trabalhar no ecoturismo, trabalhar na nossa biodiversidade, transformar nossas riquezas em economia. Para que o caboclo tenha um emprego lá e que ele faça a preservação sustentável. Além dessa secretaria que o senhor falou, o que mais poderá vir pelo governo Bolsonaro para melhorar a economia aqui do Amazonas? Essa secretaria ela vai ser um grande fomentador. Nós temos o CBA, que
Já tem tem agora projeto, sua identidade também, né? já está com identidade jurídica, ele vai estar ligado à Suframa. Então, acho que essa fusão... Aí também teria o Ministério da Economia também, junto com o Ministério do Meio Ambiente, para fomentar? Perfeito. Vamos trabalhar tanto a questão da floresta em si, que é o nosso meio ambiente, com a economia. É essa sinergia do meio ambiente com a economia que eu acredito que pode ser um sucesso de geração de emprego para o nosso estado e da preservação da floresta amazônica. Acho que é nessa linha que nós temos que trabalhar. Fiscalizar por fiscalizar, a gente já viu que deu errado. E em relação ao nosso estado, nós vamos sofrer um grande desafio, que é a reforma tributária. Encontrar o caminho do meio para manter a Zona Franca competitiva e construir uma reforma tributária que é essencial para que o nosso país volte a crescer, vai ser um grande desafio. Nós já temos a palavra, por exemplo, tanto do presidente da Câmara como do presidente do Senado, Rodrigo Maia, que nós tivemos um jantar com a bancada, com a presença do governador Davi Alcolumbre também. Davi Alcolumbre, o Rodrigo Maia, mas o governador Wilson Lima estava também, toda a bancada nós jantamos, e o Rodrigo Maia até pediu desculpa por declarações equivocadas à Zona Franca de Manaus e se comprometeu em colocar estrategicamente a Zona Franca de Manaus dentro dessa reforma tributária. Mas por si só não é fácil, porque nós dependemos desse manicômio tributário que foi feito, foi desenhada a Zona Franca de Manaus dentro desse manicômio tributário que nós temos. Diversos impostos estaduais, federais, municipais, e unir todos esses impostos em um só. E encontrar esse imposto não sendo mais cobrado na origem, no caso na fábrica. Nós aqui fabricamos. Então não vai ser mais cobrado na fábrica, mas sim vai ser cobrado na origem, onde quem está comprando. Quem está comprando que vai receber a arrecadação, que vai recolher os impostos. Então, encontrar um texto que tanto mantém a competitividade da Zona Franca de Manaus e temos que construir essa reforma tributária, senão o nosso país não vai crescer. O custo do Brasil é muito alto. O nosso país ficou numa ilha por muitos e muitos anos no governo do PT. E nós temos que sair dessa ilha, entrar na economia globalizada para que o Brasil volte a crescer, gerar emprego. Não dá para aceitar um país tão rico e ter um povo tão miserável. Deputado, a reforma tributária, falando nessa questão, ela abrange vários pontos. Aí tem imposto de renda, não é só IPI, né? Ela tem todos aí muitos outros tributos. Perfeito. O que nos preocupa não seria nem a atuação da bancada, nem o que pensa o presidente da Câmara, o que pensa o presidente do Senado. O que nos preocupa são as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ele fala que não vai prejudicar o Brasil por causa de Manaus. A gente sabe que ainda não existe um texto ainda vindo do Planalto sobre a reforma tributária. E eu queria saber como é que está aí essa articulação em torno dessa mudança. E se você acredita se pode ser votado isso em um ano eleitoral? Você fez uma pergunta muito difícil. Se realmente há 20 anos se discute a reforma tributária do nosso país. Temos 20 anos. Agora, esse Congresso é um Congresso reformista. Por exemplo, nós tivemos a reforma previdenciária, que foi uma medida antipopular. E mesmo assim o Congresso fez. Então, acredito que esse é o Congresso que tem a capacidade de fazer, sim, a reforma tributária. Porém, que não é fácil. As discussões começou com um nível muito acelerado, a PEC 45, que é uma reforma tributária que veio do Congresso. Sim. Essa reforma não é do presidente Bolsonaro, não é do ministro Paulo Guedes, é uma reforma do Congresso. Não sei se nós temos tempo para explicar o que seria a PEC 45. Pretende ir para outro bloco, não é isso, Patrícia? A PEC 45, elas são 5 impostos, que ele reúne 5 impostos em um só. E isso mexe muito com a Zona Franca, porque é o IPI, Imposto Federal, nós temos outro imposto estadual que é importantíssimo, que é o ICMS, e tem o maior imposto municipal, que é o ISS. Aí mais 2 impostos federais, que é o PIS e COFINS. Ele junta esses 5 tributos em um só, chamado IBS, Imposto de Bens e Consumo. E que esse imposto será cobrado no destino, não mais na origem. A ideia é que a empresa fique próxima ao seu mercado consumidor. Que, por exemplo, que a gente não tenha uma guerra fiscal no nosso país.
São Paulo dá incentivo para frigorífico, por exemplo. Se o boi está lá no Centro-Oeste, o frigorífico tem que estar onde? Próximo onde está o boi, para não ter todo esse desgaste de logística. Essa ideia é transformar o nosso país um país mais atrativo. Só que o Amazonas é diferente. Nós temos uma região sem infraestrutura. Nós vivemos num país continental. Não é um país ali da Europa que qualquer medida que a gente toma resolve tudo. Aqui são desigualdades regionais gigantescas, históricas. Então nós precisamos encontrar um meio termo. Nós temos que fazer uma medida radical, no sentido de acabar com esse custo do Brasil, entender o que é o tributo. O Brasil é o país que mais gasta para descobrir o que tem que se pagar como tributo. Ainda há pouco o senhor disse uma frase que a gente anotou aqui, que a Zona Franca de Manaus foi desenhada em meio a um manicômio tributário, que é essa confusão toda que tem. E mesmo assim, o senhor acredita que essa situação do concentrado, que da minha parte eu já vou encerrar esse assunto, ô Paula Litaif, o senhor acredita que de fato o presidente vai resolver essa situação pró-Amazonas, pró-empregos? Fala-se 8%, o senhor disse há pouco que só está falando, mas pode chegar a 10%. O que o senhor vê isso de concreto mesmo? Eu acredito que vai ter um... Chegar o quê? A 10%? A 8%. A 8%? O crédito de IPI 8%. Ou seja, vai haver uma redução de toda forma, mas menos do que... Sim, menos do que o governo Temer, que queria 4%. Sim. É porque o presidente no ano passado tinha prometido 10%, isso tranquilizou muitos empresários e agora volta para 8%. É isso. Mas como a gente conversou, o maior problema não é em relação se é 10%, 8%, mas sim em conceder esse crédito através da Receita Federal, que é a grande problemática. Esse grande contencioso que a gente precisa resolver. Tá. A Paula Litaif também tem questionamentos, Paula? Vamos falar um pouquinho de segurança, né? Segurança nacional, fronteiras, que aqui a gente vem comentando muito a respeito do combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. Como é que estão aí as articulações, o planejamento para a proteção das fronteiras? O senhor falou a respeito de que o grupo do governo Bolsonaro pegou, inclusive, pessoas que trabalharam aqui na Amazônia e conhecem a nossa singularidade, a nossa peculiaridade, que entre eles aí o general Augusto Heleno, né, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Perfeito. Inclusive, o general Teófilo, que é do Senasp, está vindo para Manaus, se não me engano... Também atuou aqui, né? O dia 20 também atuou aqui. O irmão dele parece estar até cotado para assumir o CMA. E tem uma visita para o dia 25. Ele quer ir para Tabatinga, quer ver a fronteira. O governo do estado está preparando um projeto fantástico, que é a base Arpão. Que essa base, existia a base Anzol. Vai substituir a base Anzol? Não, ela vai sair em outro ponto. Foi uma das minhas discussões durante a campanha. Porque tem como resolver o problema das nossas fronteiras, sim. Porque nós temos uma estrada definida, que são os rios. O traficante ele não vem com toneladas de droga pela floresta até chegar a Manaus. Ele vem pelos rios. Então nós temos que ter bases em pontos estratégicos, uma polícia bem equipada para fazer esse combate. Se a gente conseguir conter as fronteiras, conter aqui a nossa fronteira, que é especial porque fazemos com o Peru e Colômbia, que são os maiores produtores de droga do mundo. Se a gente conseguir fazer essa contenção aqui, o Brasil todo vai ser beneficiado. Mas vai ter só uma base Arpão, porque a dimensão também é continental aí dos rios, né? Mas, por exemplo, o principal é o Rio Solimões, é o corredor do Rio Solimões. Se a gente colocar uma base ali entre Coari e Tefé, onde o rio vai se afunilando, onde ele vai ter que passar por ali, já vai ser um golpe muito forte ao tráfico de drogas. Tenho certeza que ele vai começar a mudar a sua rota, a gente vai dificultar. Ele vai lá pela Guiana, ele só não pode vir aqui pelo Amazonas. E o comando disso ficará com a polícia local ou com as forças federais? Conversei com o secretário de Segurança sobre isso. Ele vai pedir apoio da Força Nacional, porque o efetivo aqui no Amazonas ainda está muito baixo. Nós precisamos de concurso público para a polícia, porque a Polícia Militar perde 500 policiais por ano, uma média. Então, há muitos anos não tem concurso público. Então, nós precisamos alinhar o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil. Precisamos fazer essa base. O governo federal também tem que entrar com recurso, porque é função do governo federal cuidar das fronteiras. Deputado, o senhor, quando não era deputado federal, e sim policial militar, que sou
Perfeito. Eu imagino que o senhor, quando via, esse pessoal não faz nada lá em Brasília, esse pessoal não resolve nada. Ah, se eu tivesse lá, eu ia mostrar como se faz. O senhor está lá. Qual é o relato que o senhor traz para a gente sobre aquilo que se pensa e aquilo que de fato é a realidade de um político federal? Primeiro, o Congresso ele teve uma renovação muito grande e precisa renovar cada vez mais, para a gente atualizar as necessidades e que se identificam com a população brasileira. Por exemplo, nós tivemos agora um prejuízo muito grande, que é a lei de abuso de autoridade. O Brasil todo está contra essa lei, mas foi aprovada no Congresso. Nós temos o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que tinha medidas duríssimas. E eu trabalhei durante 200 dias para que esse pacote fosse aprovado na íntegra. Mas tivemos um prejuízo também muito grande nesse pacote. Então, utilizar, Patrick, essa minha experiência policial para identificar qual é o ponto da lei penal, por exemplo, que vai afetar na ponta, isso tem sido fundamental. Lógico que a gente chega querendo fazer muito, achando que a gente pode fazer muitas coisas. Só que a democracia ela é lenta. Não se resolve nada do dia para a noite. Mas essa renovação é muito saudável para o nosso país. Vem pessoas que tenham conhecimento, por exemplo, um médico que conhece a realidade do problema da saúde do nosso estado, está no Congresso, um policial que conhece a realidade das ruas, está no Congresso, é muito importante. Eu sou um relator, um dos relatores do novo Código de Processo Penal, e me coube a missão de criar a lei de audiência de custódia. Então, eu estou construindo a legislação para deixar uma legislação muito rígida, para que não ocorra o que aconteceu aqui no estado do Amazonas, que um policial foi brutalmente assassinado, a polícia prendeu os bandidos e o bandido saiu no outro dia pela porta da frente, enquanto a família do policial ficou chorando. Isso a gente não pode aceitar. O Brasil tem sede de uma justiça mais rígida, mais dura, mais eficiente. E eu quero utilizar essa minha experiência para influenciar os outros parlamentares que não têm esse conhecimento de segurança pública, para que a gente construa uma lei mais eficiente, um país mais justo, mais seguro. Mas não é fácil, Patrícia, que a gente pensa que vai chegar e vou criar um projeto, no outro dia vai ser aprovado, demora, é muito demorado. Porém, esse congresso é um congresso reformista, as coisas estão andando muito mais rápido. Você falou sobre meio ambiente no sentido aí de desenvolvimento sustentável, fomento da economia. Como é que estão os projetos do governo federal para a Amazônia no sentido de proteção, não só ambiental, mas também dos indígenas, já que a gente está vendo muita violência aí contra esse povo? É uma questão muito polêmica, que o presidente já avisou que não quer mais demarcação de terras indígenas. A ideia é que o índio consiga usufruir da riqueza daquele local. Nós temos um problema gravíssimo aqui no Amazonas, por exemplo, a questão do potássio. O potássio aqui em Altazes. Investimento bilionário, que ia gerar uma matriz econômica riquíssima no nosso estado. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil, a partir desse ano, vai importar 100% do seu fertilizante. Nós somos o país do agronegócio. Agora imagina se a gente está importando 100% e tem uma matriz econômica aqui na Zona Franca de Manaus. Embaixo da gente, né? Embaixo da gente, que vai produzir esse fertilizante. Quantos empregos vão gerar aqui no nosso estado? E está tendo uma dificuldade porque passa por uma terra indígena a mina de potássio. Só que o indígena, na verdade, ele quer apenas ganhar um recurso. Ganhar um recurso que está na sua terra. Que, na verdade, não está nem na terra no caso aqui de Altazes, não está nem na terra indígena. Mas, como está próximo, várias ONGs entraram com pedido no Ministério Público para barrar a indústria Potássio Brasil de fazer a exploração. Isso prejudica os indígenas, porque eles não vão receber nenhum tipo de recurso dessa produção. Prejudica o nosso país, que fica importando fertilizante, podendo estar comprando aqui do nosso estado. O Amazonas perde porque não está gerando emprego. A floresta amazônica perde pobre, porque, né? Em vez de ter um amazonense empregado, pode ter um amazonense explorando
a madeira de maneira ilegal, o garimpo, outros minérios. Então, todo mundo perde. Então, nós precisamos encontrar uma solução não ideológica, mas uma solução de gestão, para que os índios usufruam dessa riqueza, que eles tenham, que eles vão receber todos os frutos dessa exploração, que eles tenham uma vida digna. Realmente, isso tem que ser valorizado. O que a gente não pode é deixar ONGs internacionais comandar a floresta amazônica, comandar o nosso estado. O que nos preocupa é que, fora dessa questão ideológica, direita e esquerda, a gente sabe que historicamente nunca deu muito certo a convivência entre branco e indígena, sendo aí que a gente tem registros aí, isso aí não é inventado por nenhum historiador, de grandes genocídios. E o que também a gente questiona também do ponto de vista técnico, até que qual o percentual de terra demarcada do Amazonas? Né? Só existe a terra indígena para você focar, e a gente percebe que o presidente Jair Bolsonaro está muito focado nisso, né? Por exemplo, ele falou que para reduzir o preço da carne era bom criar gado em terra indígena. Então, vamos sair desse viés ideológico, mas do viés técnico. Só acredita que dará certo essa convivência diante da nossa história? Primeiro, a gente tem que chamar os indígenas para conversar. A gente não pode escolher uma ONG internacional para falar pelos índios. Não, a gente não está falando de ONG. Não, eu digo porque o que acontece hoje. A grande pressão, só para ter ideia, em 2015, queria vir para o Amazonas, uma empresa da Malásia, para explorar o óleo de palma. Ele queria plantar palmas, na época do governo Eduardo Braga, em Tefé. E por questões dessas ONGs, não deixaram ter uma criação de palmas para essa exploração, que viraria um óleo que poderia se utilizar no biodiesel, em questão de cosméticos. É uma exploração gigantesca desse óleo. E não foi possível por causa não do povo lá de Tefé, dos índios que estavam lá, que queriam plantar palma, que queriam ter acesso a essa riqueza, que há uma média de salarial de R$ 2.500 a R$ 3.000 para cada produtor, né, do pequeno produtor. Aí os indígenas, aí as ONGs entraram em ação e expulsaram os malaios lá de Tefé. E eles foram, sabe para onde? Foram lá para o Pará, lá para o interior do Pará, hoje gerando em torno de 15 mil empregos no Pará. A gente não pode deixar que essas ONGs internacionais falem pelos índios. Nós temos que chamar realmente os índios para conversar e dizer o que eles querem. Eles querem riqueza, eles querem ter uma vida melhor, com acesso à saúde, com acesso à educação. Lógico que a terra é deles, então vamos encontrar um caminho do meio para que os índios tenham acesso a tudo que o progresso tenha e que a terra seja deles realmente. Deputado federal, capitão Alberto Neto, a gente ainda tem muito assunto para conversar. Daria em 2 programas, né? Acho que sim. Até porque a gente está olhando aqui também nas redes sociais, tem muita gente lhe parabenizando, aqui no d24am.com, parabenizando mesmo. E a gente chegou a um pico agora de 94 pessoas assistindo, agora, com a tua presença. Então, muito obrigado. A gente deseja que o senhor tenha um bom trabalho na Câmara Federal, continue tendo um bom trabalho, esteja vigilante também para com os problemas da nossa região, que não são poucos, e que cada vez traga boas notícias para o nosso povo. Obrigado, Patrick, obrigado, Paula, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Diário. É sempre um prazer estar com repórteres tão renomados no nosso estado e dizer que nós estamos vigilantes, sim, a bancada está alinhada para proteger a Zona Franca de Manaus, que não é fácil, são ataques diários do país todo, querendo retirar a Zona Franca de Manaus do nosso estado. Queremos construir algo diferente, a gente não pode fazer o que foi feito sempre, temos que construir algo novo. Nosso país precisa voltar a crescer, queremos gerar emprego, queremos que a nossa economia volte a ser uma economia pujante, que o pai de família tenha um emprego, que é o melhor programa social, que o pai de família empregado levando sustento para sua casa. Então a gente vai brigar muito todos os dias. Temos projetos já em relação, não deu tempo de falar, que como você falou muita coisa, tem um projeto de lei para os concentrados, onde o crédito não vai ser só pelo crédito, mas sim pelo incentivo que ele está tendo na floresta, na produção de guaraná. Quanto mais produto local ele utilizar, esse crédito vai ser concedido. Acho que se a gente for nesse caminho,
acho que vamos encontrar, vamos ter sucesso. Obrigado, deputado, mais uma vez.